Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8. Vamos reler o texto do verso 5 até o verso 13. E aqui, querendo o Senhor e com a sua graça, trazermos uma palavra para a nossa meditação, para a nossa exortação, para a nossa edificação nesta noite, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela faz mudanças, ela provoca transformações na vida daquele que a ouve e a pratica. Vamos ler então, Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos irão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. E graças a Deus. Nós temos aqui, queridos, um testemunho vivo do Evangelho sobre o que Jesus fez quando esteve aqui nesta terra. E entre tantas coisas que Jesus fez, ele pregou, ele ensinou e ele também curou a muitos enfermos. Jesus era também um médico por excelência. Era e é aquele que pode curar toda enfermidade. E nesta noite nós vamos vamos estudar um pouco sobre a cura divina. Quando Deus cura as enfermidades. Quando Deus opera milagres e faz com que o doente seja restabelecido, nós vamos ver então o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre este assunto. Antes de nós falarmos sobre cura, nós precisamos entender de onde vêm as doenças, como surge a enfermidade no mundo, para que nós possamos entender melhor, porque só Jesus pode curar perfeitamente o homem. E nós vemos, queridos, que quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu o mandamento de Deus, então, a partir deste momento, a morte entrou no mundo pelo pecado. O pecado foi quem trouxe a morte para o homem. Antes do homem pecar, ele podia viver eternamente. Se não por uma característica própria, mas pelo menos por ele ter acesso à árvore da vida, que dia a dia lhe renovava então as forças e a vitalidade. E é fato que se o homem não tivesse pecado, a morte não teria entrado no mundo. Como a morte entrou no mundo, abriu-se as portas então para a doença, porque a morte é a maturação da doença. A doença leva à morte, a doença vai trazendo uma perda de vida, né? Ela provoca alterações no organismo que o levam a perder a sua vitalidade e, por fim, a extinguir-se a vida. Então, nós podemos dizer perfeitamente que a doença entrou no mundo por causa do pecado. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 12, ele diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. Veja que a morte entrou no mundo por causa do pecado, e a doença, com ela também, se manifestou, de forma que o homem, assim como toda a natureza, passou a sofrer por causa do pecado. Porque a doença não atinge somente o homem, atinge também animais, atinge também outras criaturas. E se nós olharmos então para este fato, nós vamos ver que a doença não é algo apenas físico, mas toda doença tem também um fundo espiritual. Porque é a desobediência do homem, é o pecado do homem que traz a doença para o mundo dos homens. Nós vemos então, queridos, que o pecado está na raiz das doenças. Que se não houvesse pecado, não haveriam doenças. Que a doença é uma consequência da queda do homem. Porque o homem pecou, porque ele caiu, porque ele separou-se de Deus, porque ele desobedeceu ao Criador, é que nós vivemos num mundo com muitas doenças. E aí nós podemos entender perfeitamente que o pecado, ele é a causa da doença. A doença vem do pecado. Algumas doenças estão especificamente ligadas a alguns pecados. Alguém que fuma durante muito tempo está propenso a ter problemas de garganta, até um câncer de traqueia ou esôfago. As doenças sexualmente transmissíveis estão diretamente ligadas ao pecado da promiscuidade. E aí vão muitos outros pecados que estão ligados às doenças. A ansiedade, o estresse, a falta de confiança em Deus gera muitos problemas psicossomáticos na vida do homem. Então, às vezes, por simplesmente não obedecer o que a Bíblia manda e não cuidar bem do seu próprio corpo, o homem acaba adoecendo, porque o apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ele diz, se alguém destruir o templo de Deus, o nosso corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então todo homem tem também a obrigação de cuidar do seu próprio corpo, de cuidar de si mesmo, porque somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando o homem peca, ele está trazendo ainda mais a possibilidade de doenças sobre o seu corpo. Nós vamos entender que também há doenças causadas diretamente pela ação dos demônios. Satanás e seus demônios são causadores de doenças. Quando o homem se abre ao mundo espiritual da maldade, ele também atrai para si muitas doenças. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, que pela permissão do Senhor, diz o texto de Jó, capítulo 2, que Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ali estava uma doença infligida por Satanás. Nós vamos encontrar também lá em Lucas, capítulo 13, uma mulher encurvada que Jesus encontrou na sinagoga, e aquela mulher tinha um sério problema, provavelmente na coluna, né, que não lhe permitia endireitar-se e sequer contemplar a natureza. E quando Jesus cura aquela mulher, ele diz claramente, como aqui no texto de Lucas 13, verso 16, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. É o próprio Senhor Jesus quem identifica que a razão daquela doença era a ação de Satanás. E nós vamos encontrar muitas outras ocasiões na Bíblia Sagrada que Jesus curou alguém expulsando o demônio que causava aquela doença. Há um jovem trazido por seu pai, quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, lá em Marcos capítulo 9, que é exatamente esta mesma condição. Há o endemoniado gadareno, que vivia como louco, mas a loucura não era outra coisa senão a ação de demônios na sua vida. Nós vamos ver então que há doenças causadas diretamente pela ação do maligno. Quando nós dizemos que a doença vem do pecado, irmãos, não significa
que cada vez que alguém adoece é porque ele pecou, ou porque ele cometeu um pecado específico. Nós já dissemos que há doenças que estão diretamente ligadas a pecados, à vida promíscua, a outras coisas que abrem muitas brechas para a doença. Mas o que queremos dizer é que o pecado só existe no mundo, ou a doença só existe no mundo por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, também não haveria doença. Então, mesmo que alguém seja pego por um vírus qualquer, ou alguém contraia uma doença qualquer por aí, ele só está doente, porque há pecado no mundo. Então, a doença não é algo exclusivamente físico. A doença também tem um fundo espiritual. Se não diretamente porque ela seja causada por obra dos demônios, mas porque ela é uma consequência da queda, da desobediência, do pecado do homem. Nós temos, então, que entender o que significa a cura, porque entendemos o que significa a doença. Nós entendemos o que significa a cura, que é uma forma espiritual, porque entendemos também que a doença tem um fundo espiritual. Nós assim podemos entender melhor como acontece a cura, como Deus pode curar alguém. E quando nós falamos de cura, nós temos aqui o relato que já lemos do Evangelho, com muitas curas do Senhor Jesus. Mas a cura não começou a acontecer na história humana apenas quando Jesus veio ao mundo. Nós vamos encontrar também no Antigo Testamento muitos relatos de cura. Nós vamos ver que Deus já curava há muitos anos. O primeiro relato de cura que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada acontece por meio de Abraão. Abraão é o primeiro homem na Bíblia que ela diz que o relato bíblico traz que ele foi usado ou foi um meio para curar alguém. Abraão estava na terra dos filisteus e ali ele, com medo, ocultou que a sua esposa era de fato sua esposa e por causa disso, ou para proteger Abraão e sua esposa, Deus trouxe enfermidades sobre aquela gente. E depois, quando foi descoberto, então diz o texto de Gênesis capítulo 20, que Abraão orou a Deus, e Deus sarou a Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e sua mulher, as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Deus havia fechado a madre, havia trazido uma enfermidade sobre aquele povo para que eles soubessem que Abraão não estava ali por acaso, nem estava alheio. Havia alguém cuidando de Abraão e esse era Deus. Esse mesmo cuidado nós vamos ver por toda a Bíblia Sagrada, em Deus cuidando do seu povo. Depois nós vamos encontrar muitos outros relatos de cura. Também quando Deus se revela a Israel e faz uma aliança com aquele povo, Deus se apresenta como o Deus que cura, o Deus que sara. O texto de Êxodo capítulo 15 nos diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus se apresenta aqui como Adonai Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Então, como parte da aliança que Deus tinha com Israel, Deus lhe deu a bênção da cura. E é significativo observarmos, irmãos, que Deus aqui está curando porque Ele quer curar e porque Ele quer abençoar o seu povo, tirando do meio deles as doenças. O Deus que sara é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Porque quando a Bíblia diz que Deus é o Deus que sara, não está dizendo que Ele fez, mas que Ele é.
que ele se revela como sendo esse Deus que tem poder sobre as enfermidades e que ele mesmo tem a intenção de curar aquele que está enfermo. Nós precisamos entender bem isto. E vemos no Antigo Testamento muitos relatos de cura. Nós vamos ver Jó, que foi afligido por Satanás e foi curado por Deus. Nós vamos ver no meio dos profetas, né? No tempo dos profetas, curas, até mortos sendo ressuscitados, com Elias, com Eliseu, diversas pessoas que foram curadas ali. Então, no Antigo Testamento, nós já temos diversos relatos de cura. Deus já se mostra como o Deus que sara, o Deus que é maior que as enfermidades e tem poder para curar. Mas quando nós chegamos aqui no Evangelho, nós vamos ver realmente a cura em sua plenitude. Nós vamos ver o ministério de cura na sua expressão máxima, com Jesus, o Filho de Deus. Jesus realizou muitas curas. Há nos evangelhos, irmãos, pelo menos 27 ocasiões que Jesus curou diretamente uma pessoa. E outras 10 vezes que diz que ele curou uma multidão. E nós vamos encontrar ainda João, a conclusão do seu evangelho, dizendo que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas. Então essas ocasiões, e são muitas, que Jesus curou, são apenas uma pequena amostra do que ele fez quando estava aqui nesta terra. Até porque, segundo os especialistas, dos mais de 3 anos que Jesus viveu aqui nesta terra, portanto mais de 1000 dias, apenas 72 deles estão registrados no Novo Testamento. Então temos muito pouco registro do muito que Jesus fez. E este pouco ainda é muito quando nós olhamos para as Escrituras e vamos ver Jesus curando. Por exemplo, há 7 casos que Jesus curou e expulsou um demônio, que a doença estava diretamente ligada à ação de um espírito maligno. Há 3 casos que ele curou à distância. Um deles está aqui no texto que nós lemos, o servo do centurião de Cafarnaum. Mesmo sem ir lá na cidade onde ele estava, mesmo sem ir na casa onde ele estava, Jesus deu uma ordem e ele foi curado. Aleluia! Há outros 8 casos de cura com um toque. E no texto seguinte aqui, Jesus vai na casa da sogra de Pedro e toca nela, tocando na sua mão, a febre a deixou. Aleluia! E não era uma febrezinha qualquer. Mateus diz apenas que ela estava jazendo com febre, mas Lucas diz que ela estava num estado grave de febre. Lucas era médico, certamente sabia melhor do que Mateus que esse tipo de febre era algo muito grave. E com apenas um toque, Jesus curou aquela mulher. Aleluia! Há outros casos, há 7 casos de cura com apenas uma palavra. Jesus disse, fique curado, seja curado. Aqui nós lemos nos primeiros versículos do capítulo 8, um leproso, que ele chegou para Jesus. E a lepra, irmãos, era uma doença terrível, uma doença incurável naquela época. Uma doença crônica, progressiva, uma doença letal, uma doença que se alastrava no corpo até matar o indivíduo, que deformava completamente o sujeito, que ele ia perdendo partes do corpo até morrer. Não havia cura. Mas houve um homem que creu que Jesus podia curar. Aleluia. E ele chega e diz, Senhor, se quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus diz, eu quero. Fique limpo. Aleluia. Nós vemos que autoridade Jesus tinha sobre as enfermidades, irmãos. Ao leproso ele disse simplesmente isso, eu quero, seja limpo agora. E aquele homem então foi curado ou purificado da sua lepra. Aleluia. Quando chega o centurião de Cafarnaum dizendo que o seu criado estava paralítico e violentamente atormentado, Jesus não diz assim, eu vou lá ver o que é que eu posso fazer. Ele não disse, vamos fazer uma tentativa. Ele não disse, quem sabe pode ser que ele seja curado. Não, ele disse assim, eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. Não interessa que doença era, não interessa qual a gravidade dela, não interessa se era uma doença que os médicos sequer sabiam como tratar. Jesus tem tanta autoridade sobre a enfermidade que ele simplesmente diz, eu vou e vou curá-lo. Aleluia. Glória a Jesus. Há 3 outros casos que Jesus cuspiu
fez um lodo e botou no olho do homem, ou um caso até que ele cuspiu na boca do homem, que era mudo, e ele falou. E há um caso de cura gradual. Jesus orou por um cego, ou impôs as mãos sobre ele, e ele disse, estou vendo, mas ainda está meio embaçado. Vejo os homens assim, numa figura como se fosse uma árvore. E Jesus, de novo, impôs as mãos sobre ele, e agora ele ficou perfeitamente curado. Aleluia. Glória a Deus. Por que nós temos tantos relatos diferentes de cura? Porque Jesus não tinha um método único. Porque ele mostra, queridos, que ele cura como quer. Ele tem tanto poder, tanta autoridade sobre toda doença, que ele escolhe a forma de curar. Ele pode tocar, ele pode falar, ele pode fazer algo diferente, ele pode curar de imediato, ele pode curar. Há pessoas que Jesus disse, vão, e o texto diz, enquanto eles foram curados. Eles não foram curados naquela hora, mas enquanto eles iam caminhando para ir aonde Jesus mandou-os, eles foram curados. Aleluia. Jesus fez tudo isso de uma maneira tão diversa para nos mostrar que ele opera como quer, mas que ele tem poder para fazer coisas extraordinárias. Em 6 casos de cura, Jesus ouviu do próprio doente o pedido para ser curado. Em 6 casos foi o doente que pediu, mas em 11 casos foi outra pessoa que levou o doente até Jesus. Isso traz para nós também, queridos, uma enorme responsabilidade. Há pessoas que creem que Jesus pode curar e vêm procurar Jesus. Há outros que nós precisamos dizer a eles, Jesus pode lhe curar e trazer essa pessoa ao encontro de Jesus. Há quase o dobro de casos no Novo Testamento, no ministério de Jesus, de gente que foi curado porque alguém lhe levou até Jesus. Há quase o dobro de casos do que alguém que foi com seus próprios pés até Jesus. É bem verdade que alguns não foram porque não podiam ir, porque estavam paralíticos numa cama. Mas há muitos outros que foram curados, porque alguém foi até Jesus. É o caso da mãe que vai pedir pela filha, é o caso do centurião que vai pedir pelo servo. E Jesus curou a todas estas pessoas. Há também muitos relatos na Bíblia Sagrada, no ministério de Jesus, de curas coletivas. Há situações, queridos, que a palavra de Deus diz que Jesus curou todos de uma aldeia. Que Jesus simplesmente sarou todas as enfermidades que haviam ali. Nós encontramos, por exemplo, lá em Mateus capítulo 14. Jesus, depois que vai a Gadara e volta para o outro lado do lago de Genezaré, diz assim o texto, e quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Jesus chegou naquela região e alguém conheceu que era Jesus e mandou espalhar pela região, tragam todos os doentes para cá, avise a quem estiver doente, avise a quem quiser ser curado, faça saber em todas as aldeias, em todas as casas, saia gritando por aí que Jesus está aqui. Aleluia! Que fé, aleluia, desse povo. Eles entenderam que Jesus estava ali, não podiam perder essa oportunidade. Talvez Jesus não tenha estado ali outra vez durante a sua passagem aqui por esta terra como um homem em corpo de carne e osso. E diz o texto que eles trouxeram todos os enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla do seu vestido. Eles queriam pelo menos tocar na roupa de Jesus. E diz o texto, todos os que a tocavam ficavam sãos. Não era porque a roupa de Jesus era milagrosa. Não é porque Jesus usava uma capa mágica. Não é porque Jesus tinha uma roupa benzida, ungida. É porque dele emanava poder, porque ele é a fonte de poder que cura. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou no manto, na orla das vestes de Jesus, não foi o manto que a curou. Tem gente por aí querendo fazer cura com o manto, com o tapete, com a flor, com a rosa. Não é isso que cura. Jesus disse, saiu virtude de mim.
De mim saiu o poder. Aleluia. A mulher foi curada não por causa da veste, não por causa da mágica que houvesse nela. A mulher foi curada porque creu em Jesus, aquele que vestia aquelas vestes que curou aquela mulher. Aleluia. Aqui tem ainda um outro relato, Mateus capítulo 12. Diz assim, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. As pessoas queriam coroar Jesus rei antes do tempo. E acompanhou uma grande multidão de gente. Quando a Bíblia diz uma grande multidão de gente, meu irmão, pode fazer a conta de muita gente. Não eram 10 nem 20 pessoas seguindo Jesus, não. Pode colocar aí, ainda considerando a proporção da população da época, que não era tão grande quanto hoje. Pode colocar aí alguns milhares de pessoas. Pode colocar aí pelo menos umas 2 ou 3 mil pessoas. Porque quando diz uma grande multidão, não era pouca gente. E o que o texto diz é, e ele curou a todos. Todos foram curados. Aleluia. Eu não sei quantos eram. No meio daquela multidão, quantos estavam enfermos. Mas não ficou um só. Não teve uma unha encravada que voltou para casa naquele dia sem ser curada. Não teve uma gripe, não teve uma dengue, não teve um câncer, não teve nada que não foi curado naquele dia. Jesus simplesmente curou todos. Leprosos, cegos, paralíticos, coxos, todos Jesus curou naquele dia. Isso nos mostra que o ministério de Jesus era muito intenso para curar. Que Jesus veio mostrar, aleluia, o poder de Deus, libertar os oprimidos do diabo, curar os enfermos. Mas nós vamos observar que Jesus, ainda quando estava aqui em corpo de carne e osso, ele deu aos seus discípulos muitos relatos de cura, muitos testemunhos de cura, porque ele tinha um motivo. Por que Jesus curou tanta gente? Ele não curou só por curar. Ele curou não somente porque ele queria mostrar que podia curar. Não era uma simples demonstração de poder. Jesus curou porque ele iria dar testemunho de quem ele é. Ele curou um paralítico não para mostrar que tinha poder para curar o paralítico, mas para mostrar que era Deus e podia perdoar pecados. Aleluia. E João, no seu final do seu evangelho, capítulo 20, ele vai dizer, verso 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos. E ele mostra por que foram guardados esses relatos de milagres, de curas. Ele diz, para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Jesus curou para mostrar quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder. Ele também curou para cumprir a palavra. Ele curou porque estava escrito no profeta Isaías, que ele levaria as nossas enfermidades. Mateus entendeu isso quando Jesus curou a sogra de Pedro. Então Mateus diz que ele curou também ali muitos enfermos, expulsou muitos espíritos imundos. E ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. O preço pago por Jesus na cruz não foi apenas para a salvação da alma, foi também para a cura do corpo. Jesus na cruz não venceu apenas o pecado e a morte, venceu também a doença, porque ela está diretamente ligada ao pecado e à morte. Jesus venceu então de uma maneira completa ali na cruz. E Jesus também curava, irmãos, porque ele tinha compaixão dos enfermos. Aleluia. Alguém pode até dizer, Jesus só curou naquela época, não cura mais hoje, porque ele já deu o testemunho que precisava dar de si mesmo. Alguém pode dizer, Jesus só curou naquela época, não cura mais hoje, porque ele já cumpriu a palavra que estava dita a seu respeito. Mas o que nós precisamos entender é que o texto dos evangelhos mostra que Jesus não curava só para demonstrar quem ele era ou o seu poder, nem somente para cumprir a palavra. Jesus curava porque ele tinha compaixão daqueles que estavam enfermos. E Jesus, aquele que se compadece dos enfermos, é o mesmo.
Ele é o mesmo hoje, aleluia. Se não houvesse mais motivo para Jesus curar, para demonstrar poder, se não houvesse mais motivo para Jesus curar, para cumprir a palavra, há motivos para Jesus curar, por causa da compaixão que ele tem dos enfermos. Glória seja dada ao seu nome. Nós vamos ver, por exemplo, Mateus 14:14, diz o texto: Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aleluia. Veja que Jesus, ele curava por causa do seu amor, da sua compaixão, porque ele queria libertar aquelas pessoas do jugo da doença, de Satanás, dos demônios, da morte, porque ele veio para isso, para desfazer as obras do diabo e para aqui mostrar também o amor de Deus por nós. Jesus, então, curou muita gente, mas ele deu também aos seus discípulos o poder e a autoridade para curar. Ainda aqui nesta terra, ele deu poder aos 12, mandou-os ir de 2 em 2, pregar o evangelho e curar os enfermos. Depois ele comissionou os 70 e ele mandou também, dando-lhes poder e autoridade sobre os demônios e sobre as doenças. E ainda antes de subir para o céu, ele deu esta mesma autoridade e este poder a todos os crentes. Aleluia. E ele disse assim, Marcos capítulo 16, e estes sinais seguirão aos que crerem. Aleluia. Se você crê, você está incluso nesta lista. Se você crê em Jesus, você está incluso nesta gente que ele disse que esses sinais seguiriam. Em meu nome, disse o Senhor, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Jesus deu poder e autoridade à sua igreja, aos seus discípulos, aos que creem nele, para impor as mãos sobre os enfermos e, no nome de Jesus, curar as enfermidades. Nós vamos ver então que os discípulos deram prosseguimento ao ministério de cura que Jesus iniciou. Pedro ministrou cura aos enfermos. Começou no capítulo 3 com um coxo na porta formosa do templo. Continuou durante o relato do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro curando muitos enfermos. Tantos que diz o texto que alguns até colocavam os enfermos nas ruas, levavam eles nas camas e colocavam eles no lado do caminho, para que quando Pedro passasse, pelo menos a sombra dele passasse sobre alguns deles e eles seriam curados. Aleluia. Isso porque Jesus disse, queridos, que ele subiria para o Pai e aqueles que lhe seguissem fariam obras maiores do que a que ele fez. Não há relato que Jesus tenha curado alguém com a sua sombra, embora há relato que ele tenha curado alguém à distância que nem a sombra precisou ir lá. Mas Pedro aqui diz, como também diz de Paulo, que até os seus lenços eram levados para alguém e ele era curado. Nós vamos ver que Filipe também foi usado ali em Samaria para curar. Paulo também foi usado para curar. Muitos outros dos apóstolos foram usados para Jesus curar enfermos. Porque a igreja recebeu a autoridade do Senhor e continuou esse ministério de Jesus. Alguém diz assim, mas isso foi só naquela época. Foi só nos dias do Novo Testamento. Depois que o Novo Testamento foi concluído, não precisa mais de cura, porque a cura era um atestado de que essa palavra era a palavra de Deus. A cura era um sinal de que essa palavra era a palavra de Deus. Alguém não acredita que possa haver curas hoje. Diz que foi apenas nos dias dos apóstolos, mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que não ficou apenas restrito ao tempo apostólico o ministério de cura. Nós podemos ver, por exemplo, que muitos dos discípulos de Jesus, dos pastores
das igrejas do tempo após os apóstolos deram relatos de cura. Nós vamos encontrar em Justino Marte, que escreveu por volta do ano 165 depois de Cristo, e também em Irineu, por volta do ano 192, Tertuliano, por volta do ano 216, Orígenes, no ano 250, Clemente, 25 anos depois, Teodoro de Mopsuestia, no ano 429, e Gregório Magno, em cerca de 500 depois de Cristo. Todos esses homens têm escritos, e nesses escritos eles relatam curas que Deus fez na igreja. Aleluia! Não foi só no ano 30, quando Jesus ressuscitou, nem foi só até o ano 100, quando João fechou o último escrito do Novo Testamento. Não! Depois disso, Jesus continuou curando, a igreja continuou, no nome de Jesus, fazendo curas acontecerem, porque Jesus não mudou e ele não deixou o ministério de cura restrito apenas ao tempo dos apóstolos. Durante um período em que a igreja desviou-se bastante daquilo que era o plano de Deus para ela, no período da Idade Média, nós vamos encontrar muitos anos sem relatos de cura, ou escassos relatos de cura. Mas nós vamos ver mais adiante homens como John Wesley e o conde Zinzendorf, que era um dos líderes dos morávios. Eles relatam curas nas suas igrejas. Eles pregam sobre curas. Eles ensinam que Jesus cura e escrevem dizendo que Jesus curou muitas pessoas. Então, no século XVIII, Jesus curava. No século XIX, no século XX e no século XXI. No século XX, especialmente, com o advento do movimento pentecostal, nós vamos ver a obra do Espírito Santo curando muitos enfermos. Então, não é possível admitir que a cura ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Jesus curou depois, continuou curando e ainda cura hoje. Aleluia. A cura é também para hoje. O ministério de cura da igreja do Senhor continua hoje, porque Jesus continua dando poder e autoridade à sua igreja para curar. Aleluia. Nós podemos ver, queridos irmãos, que a cura, ela ocorre de diversas maneiras no relato bíblico. Jesus, como eu disse, não curou de uma maneira apenas. E a igreja do Senhor tem à sua disposição muitos recursos para curar os enfermos. Nós podemos ver que Jesus deu autoridade no seu nome. No poder do nome de Jesus, a igreja pode repreender as enfermidades. Quando Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ele estava nos dando uma carta de representação. Ele estava nos dando uma procuração. Aqui nessa terra, quando alguém quer delegar poderes ao outro, lhe dá uma procuração. E ele diz, eu dou a fulano de tal o poder de negociar em meu nome, de transigir, de assinar documentos, de fazer qualquer operação em meu nome. Quando aquela pessoa então assina, é como se aquele que lhe deu a procuração estivesse assinando. Quando a pessoa fecha um negócio, é como se aquele que lhe deu a procuração estivesse fechando aquele negócio. Da mesma maneira, Jesus nos deu a autoridade do seu nome. E ele disse, vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos e vão curá-los. Quando um crente, crendo nesta palavra, põe as mãos sobre um enfermo, é como se o próprio Jesus estivesse tocando naquele enfermo. Estivesse colocando as mãos sobre ele, aleluia. Porque nós temos uma procuração de Jesus, que disse, em meu nome, vão lá e façam isso, aleluia. Jesus, então, nos deu o poder no seu nome para curar. O texto é bem conhecido, nós já lemos. No meu nome, aleluia, diz o Senhor, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, aleluia. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós impomos as mãos sobre os enfermos e oramos e repreendemos o nome de Jesus, nós estamos sendo representantes de Jesus aqui nesta terra.
Se nós nos omitirmos de fazermos isso, estamos deixando de fazer o que Ele nos mandou e estamos descontinuando o ministério que Jesus começou e mandou que a igreja continuasse aqui nesta terra. Nós temos também a oração como meio de alcançar a cura dos enfermos. Tiago, no capítulo 5, ele vai nos dizer: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Ele adiciona também aqui um outro elemento, ungindo com azeite em nome do Senhor. Mas o azeite não é o que cura. O azeite aqui é apenas um símbolo tangível do Espírito Santo. Quem vai operar é o Espírito de Deus, não é o azeite que cura. A oração da fé, diz o texto, salvará o doente. É a oração da fé. E ele diz: e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Fica claro que quem vai levantar o doente é o Senhor. Nem é o que ora, nem é o azeite. Mas é o Senhor quem vai levantá-lo. Mas quando nós oramos, oramos com fé que o Senhor pode levantá-lo. Quando ungimos, ungimos apenas para lembrar que o Espírito de Deus está ali para curar. Aleluia. Não é o azeite que cura. Eu já vi alguém dizer: irmão, ore, mas já que não tem azeite, né? E agora? Parece que vai ficar incompleta a coisa se não tiver azeite. Não, meu irmão, o azeite é só um lembrete. Se você acredita que o Espírito de Deus está vivo e ativo nesta terra, esqueça o azeite e no nome de Jesus receba cura, porque é a oração da fé que aciona o Deus que pode curar. Aleluia. O Deus que pode levantar, que vai curar o enfermo. Aleluia. Então a oração é um meio que nós podemos usar para alcançar aquele que está doente. Também, queridos, nós vamos encontrar muitas vezes no relato bíblico, especialmente no Novo Testamento, a imposição de mãos como meio de transmissão de bênção, de cura para alguém. Se você lê os evangelhos, você vai ficar admirado quantas vezes Jesus curou impondo as mãos ou tocando em alguém. Nós vamos ver que em Atos capítulo 5, os apóstolos continuaram com este mecanismo, com este processo. E diz o texto: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eles impunham as mãos e aconteciam muitos milagres. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Tiago capítulo 5, que nós lemos, também diz que os presbíteros irão orar sobre ele, ou seja, impondo as mãos sobre ele e ungindo. Também em Marcos capítulo 6 diz que os discípulos oravam e ungiam os enfermos e os curavam. Aleluia! E outro recurso que Deus deu à sua igreja para ministrar a cura, que são os dons de curar. O Espírito Santo de Deus concede a pessoas, a crentes, a membros do corpo de Cristo, o dom, a capacidade, a habilidade dada por Deus para curar enfermidades. E ao contrário de outros dons que são apresentados no singular, a Bíblia diz o dom de profecia, o dom de ciência, mas quando fala de curar, ela diz os dons de curar. Veja o texto de 1 Coríntios capítulo 12. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Não é dito que é o dom de curar, mas os dons de curar. E acreditam os estudiosos que são apresentados no plural porque há muitas maneiras diferentes de Deus curar e para mostrar que Deus pode curar todo tipo de enfermidade. Não é apenas um tipo de enfermidade. Então não existe só um dom. Alguém pode curar impondo as mãos, outro pode curar apenas orando, outro pode curar levando um lenço, como acontecia com Paulo. Enfim, há diversas maneiras como Deus pode usar alguém para curar um enfermo. Por isso nós temos os dons de curar. E todos esses mecanismos, queridos, são operados pela fé. Quando usamos o nome de Jesus, é pela fé. Quando oramos, é pela fé. Quando impomos as mãos, é por fé. Quando usamos os dons de curar, é por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
E Jesus cura muitas vezes aqui no texto, aleluia, dizendo, como você creu, aconteça. Quando nós lemos aqui o centurião de Cafarnaum, Jesus disse, eu vou até lá. E ele disse, não precisa, porque eu entendo de autoridade. Basta só dizer uma palavra, porque eu tenho autoridade sobre outros. E quando eu digo assim, você aí, vá para lá, ele vai. Eu tenho autoridade. Então o Senhor tem autoridade. Dê uma palavra e meu criado sarará. Jesus admirou-se dessa fé. Jesus disse, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Jesus disse então àquele homem, como você crê, seja feito. Aleluia. Se ele creu que o milagre aconteceria instantaneamente, sem nem precisar ir Jesus até lá, assim aconteceu. Na mesma hora, diz o texto, seu criado sarou. A fé, queridos, é algo fundamental. Às vezes o texto não diz que o doente cria, mas diz que alguém cria por ele. O paralítico que foi trazido e descido pelo telhado da casa de Jesus, o texto diz assim, vendo Jesus a fé deles. Deles quem? Do paralítico e dos seus 4 amigos, só dos 4 amigos, só de 3 amigos, só de 2, não sei, o texto não diz exatamente de quem, mas o fato é que alguém creu e por isso aquele homem foi curado. Há um relato no livro de Mateus, no capítulo 9, verso 28, que diz que quando Jesus chegou na sua casa em Cafarnaum, alguns cegos, 2 cegos se aproximaram dele e Jesus disse, vocês crede vós que eu possa fazer isto? E eles disseram, sim, Senhor. Jesus pergunta, vocês creem que eu posso curar cegos? Cremos sim, Senhor. Vocês têm certeza que acreditam que eu tenho poder para curar uma doença dessa? E eles disseram, sim, Senhor, cremos perfeitamente. E diz o texto, tocou então os olhos dele. Olha Jesus aqui impondo as mãos para curar. Dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Aleluia. Se um daqueles cegos creu que ia ficar com a visão extraordinária, ele ficou com essa visão extraordinária. Se o outro creu que ia melhorar mais ou menos, que Jesus ia curar, mas ele ia ficar míope, ele ficou míope. Que Jesus ia curar, mas ele ia precisar de óculos para leitura, ele ficou assim. Porque Jesus disse, seja feito como você crê. Quem creu na cura completa, recebeu completa. Se alguém não creu na cura completa, recebeu só a parte que creu. Porque Jesus disse, vai acontecer do jeito que você acredita que eu posso fazer. Nós vemos que a fé, então, queridos, é algo muitíssimo importante para que a cura seja realizada. Quando cremos que Deus pode curar uma doença incurável, num estado terminal, nós estamos dizendo que Deus tem autoridade, poder sobre aquela doença. E este tipo de fé honra o Deus que pode curar. Aleluia! Honra a Deus. Nós então podemos entender perfeitamente, queridos, que a cura é algo que Deus pode fazer, que Ele quer fazer. Mas algumas vezes alguém não é curado. Por que alguém não é curado? Poderíamos listar muitas coisas, mas as principais nós podemos listar. Alguém não é curado quando há pecado não confessado. No texto de Tiago, capítulo 5, que nós já lemos, diz, se houver pecado, ser-lhe-á perdoado. Porque se alguém está em pecado, o pecado separa o homem de Deus. Nesse pecado poderíamos incluir murmuração. Nesse pecado poderíamos incluir o afastamento de Deus. Nesse pecado poderíamos incluir muita coisa que o homem pode fazer e que o separa de Deus. O pecado, então, fecha a porta para a cura, porque Deus não vai operar na vida de alguém, liberando esse homem para pecar mais. Imagina, o camarada está doente, mas está pecando. Se Jesus curá-lo, ele vai continuar pecando ainda mais porque ele não se arrepende. Agora, se ele se arrepende dos pecados e vem a Jesus, Jesus pode salvá-lo e curar o seu corpo para que ele possa ter saúde para servi-lo. Mas Jesus não vai curar um doente para que ele peque melhor.
para que ele seja mais habilidoso para pecar. Então o pecado fecha a porta para isso. E outra coisa que absolutamente impede a ação da cura é a incredulidade, porque Deus trabalha para glorificar o seu nome. Então quando alguém não crê, ele não faz. Não faz por quê? Porque ele ficou chateado, porque Deus ficou zangado. Não é porque Deus seja melindroso e ele não faz porque o sujeito não quer crer nele. É porque se ele não crê, então não vai glorificar a Deus quando for curado. E Deus trabalha para glorificar o seu santo nome. Aleluia. Diz o texto de Marcos capítulo 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Não é que Jesus não queria simplesmente, diz que ele não podia. Por que ele não podia? Não é que o seu poder ficou diminuído, é que o propósito dele operar não havia ali, já que eles não criam. E ele opera para glorificar o nome de Deus. Diz, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja de novo Jesus impondo as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Veja que contraste. Em alguns lugares diz assim, mandaram trazer todos os doentes e ele curou a todos. Aqui está dito, ele não curou a não ser uns poucos, porque eles não criam nele. Que contraste. Onde há fé, há muitas curas. Onde não há fé, não há curas ou há poucas curas. As curas que houveram, certamente, é porque poucos creram. E Jesus não opera na incredulidade. Se nós queremos que Ele opere, e Ele opera hoje, nós precisamos crer. Aleluia. Deus, então, tem um propósito para tudo, inclusive para curar. Às vezes, irmãos, parece que Deus tem um propósito para não curar. Às vezes, Deus está tratando alguém. Às vezes Deus está ensinando alguém a confiar mais nele. Às vezes Deus está usando uma tribulação, uma provação para quebrantar o espírito do homem, para conduzi-lo para mais perto dele. E ele não cura naquele instante. Não quer dizer que ele nunca vai curar, mas não cura às vezes naquela hora. Porque quando nós olhamos no relato que temos aqui de Mateus, vemos que Deus pode curar, que Jesus pode curar, e que ele quer curar. De uma maneira em geral, podemos dizer que Jesus sempre quer curar. Mas em alguns casos, parece que naquele momento é melhor não curar, para tratar, para ensinar, para corrigir. E depois poder curar, já sarada também a alma, o espírito daquele que agora pode ser curado no seu corpo. Deus tem um propósito então para tudo. Se oramos e vemos que alguém não foi curado, pode ser que ele não creia, pode ser que não tenha pecado, que não foi confessado, pode ser também que Deus esteja tratando aquela vida de alguma forma. Mas não é isso que nos faz descrer. Continuamos crendo e podemos orar sempre para Jesus curar os enfermos, porque Ele nos mandou fazer isso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós percebemos então que Jesus cura. E alguém pode perguntar, bom, já que Jesus cura, então esqueça os médicos. Dispense os remédios. Nenhum crente se forma em medicina, porque não precisa dos médicos. Não é isso. Na realidade, quando nós olhamos, a Bíblia reconhece o uso apropriado de recursos médicos. Nós vamos ver, por exemplo, que na parábola do bom samaritano, assim chamada, né? O homem que estava caído, machucado, foi aplicado azeite e vinho, que eram remédios utilizados naquela época para desinfetar e para proteger as feridas daquele homem. Nós vamos encontrar Paulo dizendo a Timóteo, use um pouco de vinho, não apenas água, porque a água da cidade que ele estava era muito alcalina, era muito ruim. Nós vamos encontrar no Antigo Testamento alguém fazendo uma pasta de figos para colocar sobre o rei que estava doente. A Bíblia nunca diz que remédio não pode ser utilizado.
Nem nunca diz que o médico não pode ser consultado. Não há problema que um cristão vá a um médico, porque também a sabedoria do médico é um dom de Deus. Porque também o remédio que nós vamos ver, porque os homens têm remédios. Os homens têm remédios, irmãos, porque Deus criou plantas com poder curativo. E deu ao homem a ciência para extrair princípios e desenvolver fórmulas. Se não houvesse esse tipo de recurso na natureza que o próprio Deus colocou, o homem não teria remédios para tomar nem para fazer. Então Deus faz essas coisas. Alguém diz assim, então se Jesus pode curar, eu nunca vou a um médico. Se Deus pode curar, então eu nunca vou tomar nenhum remédio. Não é isso. Você pode sim tomar um remédio. Você pode sim ir a um médico. Mas você pode e deve confiar que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade sem médico e sem remédio. Aleluia. Nós percebemos então, queridos, que a cura é algo que Jesus fez e que deu autoridade à sua igreja para fazer. Quando você olha para o texto do Novo Testamento, você percebe que este homem que admirou Jesus com a sua fé, ele traz exatamente o segredo para nós entendermos por que Jesus pode curar. E ele vai dizer, curar é uma questão de autoridade. Porque você entende perfeitamente que quem é maior vence aquele que é menor. Aquele homem é um centurião, era o chefe de 100 soldados, era o chefe de um agrupamento. E aquele homem diz, olha, eu entendo de autoridade. Se eu sou chefe, eu sou superior, e eu digo a quem está numa posição inferior, faça isso, e ele faz. Porque quem é menor sempre obedece a quem é maior. Quem está sujeito sempre obedece àquele que tem autoridade. Então ele, quando viu Jesus, disse, o Senhor é maior do que essa doença. O Senhor tem poder sobre toda doença. O Senhor tem autoridade sobre toda doença. Então nós precisamos entender com este homem. A questão para entendermos se Jesus pode curar é essa. Quem é maior? Jesus ou a doença? Porque tem gente que tem mais fé na doença do que em Jesus. E alguém diz assim, mas irmão, isso é câncer. Sim, e daí? Isso é Jesus. Não, mas isso aí é AIDS, é lepra. E daí? Isso é Jesus, ou este é Jesus que pode curar. Nós precisamos entender, queridos, que é uma questão de autoridade. Quem é maior, manda em quem é menor. Aleluia. Se cremos que Jesus é maior do que qualquer doença, então Ele tem poder para curar todo e qualquer enfermo. Aleluia. Porque Ele é maior. E esse Jesus que curou, esse Jesus que era maior do que qualquer enfermidade, Ele é o mesmo. Aleluia. Ele não mudou e nem mudará. Ele não ficou menor e nem apareceu uma doença maior do que ele. Ele continua sendo o maior. Aleluia. Não importam quantas doenças surjam, quantas novas bactérias resistentes surjam, quantos novos vírus sem remédios surjam, quantas novas doenças apareçam. Jesus é maior do que qualquer enfermidade e Ele pode curar hoje. Aleluia. Ele pode curar hoje. A igreja tem autoridade no nome de Jesus para orar, aleluia, para repreender. A igreja recebeu os dons do Espírito Santo para curar, para impor as mãos. Jesus é o mesmo e nós precisamos entender então quem é maior. Se Jesus é maior, nenhuma doença pode resistir a Ele. Mas se você acredita que a sua doença é maior do que Jesus, então fique com ela, porque realmente você não vai receber a cura. Mas se você entende como este centurião, que Jesus é maior do que qualquer enfermidade, então Ele pode lhe curar hoje. Aleluia. Ele pode lhe curar, porque Ele é Deus. Aleluia. Assim, queridos, nós precisamos entender, conforme a Bíblia nos ensina, que a cura divina é uma realidade para aquele que segue a Jesus. Jesus pode curar toda enfermidade, porque todas estão debaixo do seu poder. Não há enfermidade que Jesus não possa curar.
Não há estágio de enfermidade que ele não possa curar. Não há nível de enfermidade que ele não possa curar. Não há disseminação de enfermidades que ele não possa curar. Ele pode curar a todos, aleluia. Porque ele é poderoso e ele é compassivo, aleluia. O homem chegou, o leproso, e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele sabia que Jesus era poderoso, mas ele não tinha certeza se Jesus era compassivo, se Jesus queria curar. Mas o que nós vamos encontrar no relato bíblico é que Jesus disse: eu quero curar. Porque não só ele é poderoso, mas ele é bom. Ele tem compaixão e muitas vezes ele curou porque viu os enfermos e teve compaixão. Foi movido de íntima compaixão. O mesmo Jesus que tem compaixão dos doentes é o Jesus que opera nesta igreja. Aleluia. O mesmo Jesus que fica condoído dos que estão doentes. Aleluia. É o mesmo que opera ainda hoje. Jesus olha para você que está enfermo. Jesus olha para você que está doente. E ele se move de íntima compaixão para curar, aleluia. Você pode hoje ser curado, porque ele pode e porque ele quer curar, aleluia. Então nós precisamos crer, nós precisamos usar a nossa fé, precisamos usar os recursos espirituais que temos. Sabe por que mais curas não acontecem? Porque a igreja não ora para Jesus curar. Sabe por que mais curas não acontecem? Porque a igreja não pede os dons de curar. Sabe por que mais curas não acontecem? Porque os crentes não creem. Aleluia. Mas os recursos estão aqui. A oração da fé, o nome de Jesus, a imposição de mãos, a unção com óleo, os dons de curar, os recursos estão à nossa disposição. Aleluia. E nós, como igreja do Senhor, precisamos usar o que está à disposição para que Jesus possa curar os enfermos. Ao Senhor seja a glória, a honra e o louvor para sempre. Ele é aquele que cura. Infelizmente, queridos, há um grave erro acontecendo por aí. Quando Jesus usa alguém para curar, as pessoas começam a endeusar aquele que Deus usa. Mas nós vemos no relato bíblico que quem cura é Jesus. Quando oramos, não é a oração que levanta, nem é aquele que ora. É o Senhor que levanta o enfermo. Agora nós, infelizmente, começamos a ir atrás do homem, começamos a valorizar o homem, colocá-lo num pedestal como se ele fosse o responsável pela cura. Mas todo aquele que Deus usa para curar algum enfermo precisa fazer como Paulo, como Pedro, como João, como esses homens fizeram. Quando quiseram valorizar-lhes, eles disseram: o quê? Vocês pensam que é por causa do nosso poder que esse homem está curado aí? Não, meu amigo, você se engana. Esse homem está curado aí, porque no nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, ele está de pé. Aleluia. Quando quiseram levar Paulo e Barnabé como deuses, eles rasgaram as vestes e dizemos: nós somos homens como nós. Este homem foi curado, não foi por nossa causa, foi por causa de Jesus de Nazaré. Que nós possamos ser canais, instrumentos, mas que possamos, queridos, deixar que Deus seja glorificado quando Ele curar os enfermos. Ore, aleluia, peça a Deus os dons de curar, impõe as mãos, acredite na palavra de Deus, repreenda a enfermidade no nome de Jesus, mas deixe que só Deus seja glorificado em todo este processo e Ele vai continuar usando o seu povo e a sua igreja para curar os enfermos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que esta palavra esteja no nosso coração e por ela possamos crer mais, orar mais e ver mais doentes curados para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos?